pastor de verdade ou lobo em pele de cordeiro? Facinho de descobrir. Se ele segue a palavra de Deus, é de verdade, mas se não segue, é um lobinho disfarçado, e os lobinhos andam juntos. Quer ver a alcateia, isto é, o grupo de lobos, tudo num canal só? Então ouçamos primeiro a palavra de Deus. Romanos 16, 17. E suplico-vos, irmãos, que observeis os que causam divisões e ofensas contra a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. O apóstolo Paulo está dizendo basicamente para você não se sentar à mesa do inimigo, pois quem causa divisões e ofensas contra a doutrina de Deus é inimigo de Deus. Bem simples, não é mesmo? Ora, se você é um pastor de verdade, você é um conhecedor, guardião e cumpridor da palavra, e guia de ovelhas. Afinal, a sua função é levá-las até a luz e mantê-las no caminho correto, e para isso, a sua própria conduta deve ser exemplar. Se você entende o mínimo de Bíblia, sabe que não existe essa de mulheres pastoras ou pregadoras, pois Deus é claro em dizer que a mulher não cabe ensinar. Sabendo isso, fica evidente que um pastor de verdade jamais chamaria uma inimiga de Deus, isto é, uma pastora, para um debate ao vivo para milhares de pessoas, correto? Pois ele saberia que ao convidar o inimigo para a sua mesa, não só estaria desobedecendo a Deus, mas também estaria abrindo espaço para confusão na mente de milhares de pessoas assistindo, dentre as quais há muitas ovelhas, e ele mesmo estaria promovendo divisões e ofensas contra Deus. Ora, e quem causa divisões contra Deus é inimigo de Deus. O mesmo acontece se ele convidar um padre para um debate ou dar palco para um ateu defender que Deus não existe. Portanto, com vocês, os lobinhos do diabo. Falso pastor César Cavalcante, falsa missionária Ruth Benigno, falsa pastora Camila Valverde, falso pastor Roberto Cruvinel, falsa bispa Letícia Ferreira, falso pastor Isaac Pereira, falso pastor Gessel Dilon, falsa pastora Sara Sheva, falso cristão Padre Cleodon, falso cristão Lucian Benigno, falso cristão Tassos Licurgo, verdadeiro ateu Sérgio Sacani. Ah, tá se surpreendendo, né? Achou que no fim dos tempos acharia homens de Deus de verdade fazendo sucesso numa telinha nas suas mãos? Quem manda na fama e na popularidade nesse mundo maligno é o diabo. Mas será que isso é tudo? É claro que não. Você acha que um homem de Deus de verdade se sentaria à mesa dos falsos pastores e ele mesmo participaria de bate-papos e até mesmo debate com eles? É óbvio que não. Então com vocês, mais alguns lobos em pele de cordeiro, um bando de serpentes, hereges filhos do diabo, que usam o nome de Deus, mas agem contra a sua santa palavra e só querem se promover a fim de se exaltar entre os homens. Falso pastor Rodrigo Silva, falso pastor Elias Soares, falso cristão, Marcelo Atafona, falso pastor Sérgio Siqueira, falso pastor Igor Alessandro, falso apóstolo Heleno Bezerra, falso pastor Gilson Luiz, falso cristão Francisco Rodrigues, falso cristão Leandro Quadros, falso cristão Sidney Souza, falso cristão Luiz Saião, falso pastor Adson Belo, falso pastor Jabes Alencar, falso cristão Ezequiel Gomes, falso pastor Juliano Fraga, falso pastor Eliseu Rodrigues, falso pastor Tiago Santana, falso apóstolo Heleno Bezerra, falso pastor Carlos Moisés. A verdade está te ofendendo? Porque o que deveria te ofender é ver homens que se dizem ser de Deus se sentando à mesa do inimigo para causar divisões e rixas quanto à sã doutrina, doutrina esta que exige que verdadeiros cristãos não façam isso. Da mesma forma que você não se sentaria para debater com quem debate com ateus ou satanistas, você não pode se sentar para debater ou conversar com quem debate com hereges, e pior ainda, na frente de milhares de pessoas, causando confusão na cabeça de ovelhas que querem entender a verdade, e assim fazendo a obra do diabo e as levando para o inferno junto com você. Quem propaga o erro, o homem de Deus ou o homem do diabo?
Quem propaga a desobediência à palavra de Deus, o Filho de Deus ou o filho do diabo? Todos esses homens já leram a Bíblia de cabo a rabo várias vezes, mas ler a Bíblia e ter conhecimento não significa que você a obedece. Não se esqueça que o diabo conhece a Bíblia melhor do que nós. Enquanto esses homens se sentam para discutir assuntos irrelevantes na sua salvação, eles te distraem do tema mais importante de todos, com o qual eles mesmos não concordam, pois foram cegados pelo Deus desse mundo e enchidos de orgulho e vaidade. A salvação da sua alma. Nenhum deles sabe o que é ser igreja, nenhum deles sabe o que é carregar a cruz, nenhum deles sequer entende que eles mesmos são amigos do mundo e inimigos de Deus. Qual, afinal, é a mensagem principal do Evangelho capaz de te salvar? A mensagem principal é que todo aquele que comete pecado é um escravo do pecado e filho do diabo. E se você continuar pecando, mesmo usando o nome de Jesus, você vai queimar junto com esses falsos pastores no inferno. João 8, 34 e 36. Respondeu-lhes Jesus: na verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 1 João 3, 8 a 10. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado, para que ele pudesse destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto, os filhos de Deus são manifestos, e os filhos do diabo. De quem você é filho? De Deus ou do diabo? Corra para Jesus enquanto há tempo. Não caia na lábia dessas serpentes pecadoras e jogue tudo que ofende Jesus no lixo. A sua salvação está em risco.